Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero anunciar para você, ou fazer uma propaganda, vamos dizer assim. Obrigado, cara. De um livro que eu tenho aqui, chama A Hermenêutica do Espírito, lendo as Escrituras à luz do Pentecostes. Hermenêutica é uma doutrina, uma ciência de interpretação. Então, eu sei que várias pessoas aqui estão engajadas no ministério da palavra, estão buscando pregar a palavra, e esse aqui provavelmente é um dos materiais mais necessários para nós que somos pregadores ou que queremos pregar a palavra, para relacionar duas coisas muito sérias, que é um exame apurado das Escrituras, um exame fiel da Bíblia, como ela é mesmo, com a direção do Espírito, com a unção do Espírito. Então, esse livro aqui é raríssimo no seu conteúdo, no seu assunto. O autor tem me ajudado muito nas minhas pesquisas. Então, se você, por exemplo, está fazendo a aula do Haroldo na terça-feira de manhã, é isso, né? A aula de pregação, terça-feira de manhã aqui, você pode muito bem ler esse livro aqui, vai ser ajudado. E mesmo que você não esteja ainda trabalhando no Ministério da Palavra, mas você quer aprender sobre interpretação da Bíblia, esse livro aqui pode te ajudar muito, ok? Nós vamos ler Mateus capítulo 1. Eu falei 1, né? Ou eu falei 2? Eu estou tão focado em chegar no 2, mas é o 1 mesmo, tá? É o 1 a partir do versículo 18. Na semana passada nós falamos do 1 até o 1:17. Que divisão é essa que a gente está fazendo no texto? Eu ensinei terça-feira para os que estão estudando sobre o Ministério da Palavra. Essa divisão é chamada de perícope. Perícope é uma espécie de parágrafo, tem início, meio e fim. Então, nesse modo que nós estamos fazendo de pregação aqui na comunidade, nesses dias, de ensinar a Bíblia, versículo por versículo, um livro inteiro da Bíblia, versículo por versículo, nós definimos cada sermão a partir de uma perícope, a partir de um parágrafo das Escrituras. Portanto, a gente não inventa o que vai falar, já está ali, porque o autor já colocou os parágrafos e nós simplesmente separamos esses parágrafos para explicá-los, ok? Então, a perícope de hoje, o parágrafo que a gente vai explicar, ele vai no capítulo 1, desde o versículo 18 até o versículo 25. E é a passagem que vai falar sobre o nascimento de Jesus, o nascimento virginal de Jesus. Então, vamos ler a palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas, antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela discretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz a um filho e lhe deu o nome Jesus. Essa é a palavra de Deus, amém? Senhor, nós pedimos que o Senhor libere
sobre nós iluminação do Senhor. Oramos por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Oramos pela iluminação dos olhos do coração para que possamos compreender o que o Teu Espírito está falando a nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, o que acontece aqui no Evangelho de Mateus é que nós estamos vendo Mateus está ensinando para as pessoas, ensinando provavelmente para uma igreja que ele liderava e para aqueles que não criam no Evangelho também, uma verdade a respeito de Jesus muito profunda. A verdade de que Jesus é um rei de verdade, um rei que em um dia específico na história da humanidade, ele vai se assentar num trono, e nós chamamos esse trono de o trono de Davi. Ou seja, Davi, o rei da Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 7, um livro que fala sobre ele, recebeu uma promessa muito importante. Ele recebeu uma promessa que a dinastia e a monarquia que ele fazia parte iria permanecer para sempre, nunca iria acabar. E que Deus iria estabelecer para sempre o trono de Davi. Ou seja, que os filhos de Davi e os filhos dos filhos de Davi iriam continuar na linhagem real para sempre. Mas não só isso. Ele também disse, Deus disse a Davi, que um filho de Davi específico se assentaria no trono e reinaria para sempre. E quando nós chegamos no Novo Testamento, quando nós chegamos aqui em Mateus, semana passada nós olhamos o capítulo 1, no versículo 1, chama Jesus de filho de Davi. Então o que Mateus está tentando dizer no capítulo 1, no que nós vimos semana passada, ele está querendo dizer o seguinte: Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Amém? Ou seja, Jesus tem o direito legal de receber a autoridade monárquica e estabelecer um reino teocrático na terra. Nós, nessa igreja, somos pré-milenista histórico. Essa é a nossa linha de escatologia. O que eu quero dizer com isso? Que nós acreditamos, em primeiro lugar, que Jesus vai voltar literalmente. Nós realmente acreditamos que um dia o céu vai se partir e Jesus vai literalmente voltar. Nós não acreditamos em arrebatamento secreto nessa igreja. Nós não acreditamos que a igreja não vá passar pela grande tribulação. Nós acreditamos que a igreja vai estar aqui na grande tribulação e que quando Jesus voltar, ele não vai voltar para nos arrebatar para morar no céu. Sim, a Bíblia fala sobre arrebatamento. O arrebatamento é um evento maravilhoso que os cristãos vão encontrar Jesus nos ares para receber corpos glorificados, mas após isso eles vão descer, junto com Jesus, porque ele vai reinar nessa terra por 1000 anos, como Apocalipse no capítulo 20 diz. Ou seja, nós não cremos no arrebatamento secreto, mas também não somos amilenistas, não damos uma interpretação espiritual ou metafórica para o reino de Jesus. Nós acreditamos que quando Jesus voltar, ele vai estabelecer um reino literal na terra. Sabe quando você olha, por exemplo, assim, o reino da Inglaterra, por exemplo. Então você tem lá, nesse reino, você tem um território, o lugar onde esse reino está acontecendo, mas você tem também o povo, os súditos que fazem parte do reino. Você tem a constituição, a lei desse reino. Você tem o rei e a autoridade desse rei. Então, assim como você tem o reino da Inglaterra, você vai ter o reino de Jesus. Mas é óbvio que esse reino não vai ser como os reinos humanos, no sentido de ser baseado em egoísmo, ser baseado em algum tipo de maldade que os homens têm. Pelo contrário, vai ser um reino cheio de amor. Mas vai ser um reino. E uma maneira maravilhosa que eu tenho encontrado para explicar o reino de Deus é uma teocracia. Teocracia, porque quando a gente pensa em reino, pensa em monarquia. Isso está correto. Mas o reino de Deus é além de uma monarquia. O reino de Deus é uma teocracia. O que é uma teocracia? Teocracia é um sistema de governo onde as pessoas vão entender que Deus está governando, ou que aquele governador é uma espécie de representação de Deus. Nós temos apenas 2 tipos de teocracia hoje no mundo. Uma é o Vaticano e outra é
apenas o Irã dentro do islamismo, ok? Então, um do islamismo, outro do cristianismo. Nenhum dos dois representam o que é o reino de Jesus. Por quê? Porque Jesus, de fato, é a encarnação do próprio Deus. Ele não é um representante de Deus. Ele é o próprio Deus. E é isso que Mateus está falando nessa porção que nós estamos lendo hoje. Na porção anterior, ele falou que Jesus é legitimamente herdeiro do trono de Davi. Mas agora, nessa passagem que nós estamos lendo, ele está falando algo além disso, que talvez muitos na época de Jesus não conseguiam captar. É que aquele homem não era só um homem. Aquele homem era Deus. E talvez esse seja um dos mistérios mais profundos da Bíblia. Na verdade, esse é o mistério mais profundo da Bíblia. Esse é o maior milagre da Bíblia. Essa é a verdade bíblica mais difícil de acreditar. E se você acreditar nessa verdade, todas as demais verdades da Bíblia são muito fáceis de acreditar. Você tem dificuldade de acreditar que um dia houve um dilúvio literal? Você tem dificuldade de acreditar que Deus criou tudo? Você tem dificuldade de acreditar que pessoas foram curadas? Que mortos ressuscitaram? Isso não é nenhum problema para quem crê que Deus se tornou um ser humano dentro do ventre de uma mulher. Nasceu como um bebê e era Deus mesmo assim. Se você crê nisso, todo o resto fica muito fácil, porque isso é muito difícil de crer. Não é um assunto simples. Não é nem um pouco simples. O texto aqui vai começar dizendo que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Já é difícil pensar isso. Se nós pensamos que Jesus é Deus, como dizer que Deus nasceu? Não é um assunto fácil. Então, quando ele começa falando aqui no versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, é muito interessante que essa palavra nascimento é a mesma palavra que está lá no versículo 1 para genealogia. Sabia disso? Por que em um versículo eles colocam nascimento e no outro genealogia, né? O que está escrito literalmente? Está escrito a palavra Gênesis. A mesma palavra que está no primeiro livro da Bíblia. Ok? O nome do primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Então, o que Mateus está dizendo aqui é mais ou menos assim. Sabe, um dia Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1. Mas acontece que o pecado entrou na história da humanidade. E estragou tudo. Estragou nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento uns com os outros, e também o nosso relacionamento com o próprio mundo que Deus criou, com a criação. Quem foi o responsável por isso? A Bíblia dá um nome, Adão. Adão foi o responsável por isso. Mas sabe, a Bíblia também fala de um outro Adão. Um outro ser humano que vai reverter aquilo que o primeiro Adão fez. E, portanto, é isso que está acontecendo aqui. É isso que está sendo relatado por Mateus. Ele está dizendo assim, tem um novo começo na história da humanidade. Pode tudo ter sido manchado por trevas, tudo ter sido manchado por pecado, mas Deus entrou com providência por meio da pessoa de Jesus Cristo para transformar a história do mundo. E ele vai explicar como isso aconteceu aqui nesse texto. Ele vai dizer, ele vai começar a história dizendo, Maria, sua mãe, Deus teve uma mãe. Ok. Vamos continuar aqui, é difícil essa. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha essa expressão, grávida pelo Espírito Santo. Isso não significa de maneira nenhuma, não chama, não evoca nenhum tipo de imagem de uma divindade coabitando com o ser humano. Não é isso. Mas o Deus, dono da vida, soprou no ventre de Maria a vida do próprio Messias.
E quando a gente lê em Lucas, e quando a gente fizer uma exposição de Lucas, você vai ver isso lá, Maria recebe a visita do anjo, e ela pergunta: como que vai ser isso, Senhor? Como que vai acontecer que eu vou ficar grávida se eu não tenho relação com homem nenhum? E então a passagem bíblica diz assim, que o Espírito de Deus, ele iria vir sobre Maria, e ela seria coberta, envolvida com a sombra do Altíssimo. Então, aquele que fosse nascer nela seria santo. Gente, é muito profundo isso. Porque para estabelecer um reino na terra que seja perfeito, nós precisamos de um ser humano que vai reinar. Não pode ser um simples anjo. Mas também não pode ser um simples homem, mau como eu e você, com desejos egocêntricos como eu e você. Para que o reino de Deus fosse estabelecido na terra, era preciso que fosse um homem, pleno, realmente homem, mas que fosse Deus, pleno, realmente Deus. E é isso que nós vemos aqui, no fato de que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, pense comigo, se Jesus tivesse aparecido na história da humanidade, ok? E ele não tivesse uma mãe biológica, uma mãe natural, dificilmente você ia acreditar que ele era de verdade um homem, né? Você diz: isso é só um anjo, você não entende do que eu estou passando. E se Jesus tivesse um pai e uma mãe biológicos, dificilmente você iria acreditar que ele é Deus. Você dizer: não, você nasceu como qualquer um de nós. Deus é perfeito, porque ele promove um nascimento onde só tem um ser humano envolvido, não dois, e ele, o próprio Deus, envolvido. E aí você tem o próprio Jesus Cristo, que mesmo sendo uma pessoa, possui duas naturezas. Ele é plenamente homem e plenamente Deus no mesmo ser. É a Ele que nós adoramos, é a Ele, com Ele que nós nos relacionamos. Nós cantamos para Deus, mas o nosso Deus é um ser humano sem pecado. Ele nos entende, Ele nos conhece, a gente conversa com Ele e Ele nos ouve, Ele gosta de ser nosso amigo. A gente acorda de manhã cedo com preguiça, Ele sabe, porque Ele já teve isso, Ele teve preguiça. A gente vai trabalhar e está cansado, Ele sabe, porque Ele era homem de dores, experimentado nas mesmas coisas que nós. Jesus sentiu as mesmas coisas que nós, sede, fome. Ele era semelhante a nós fisicamente. Quando Jesus nasceu, não pense que ele era uma criança que saiu do ventre falando: reino de Deus, glória, aleluia. Ele não, Jesus fez xixi, cocô nas fraldas hebraicas que existiam, não sei o que tinha na época para segurar os negócios das crianças, mas fez xixi, cocô. Era uma criança linda provavelmente, mas chorava à noite e não deixava os pais dormir. Incomodava na reunião da sinagoga, era igual a todo mundo, entendeu? Jesus era uma criança normal, igual toda criança, teve toda a experiência humana. A Bíblia diz inclusive que Jesus, em Lucas, crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Isso significa que Jesus aprendeu. Já parou para pensar nisso? O próprio Deus que criou a linguagem teve que aprender a falar? Meu Deus, quer dizer, isso, você. Ele teve que aprender a falar. Ele teve que aprender pelo processo de tentativa e erro, como eu e você. Ele sentiu tentação sexual, como eu e você. Desejo sexual, como eu e você. Não porque ele tinha pecado, mas porque ele era ser humano. Ele tinha os mesmos processos subjetivos de pensamento e de sentimento, como eu e você. Ele chorou, ele se irritou com as pessoas. Jesus contava piada. Ou você acha que quando ele disse que era mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha, você acha que ele estava... Não, é que agulha, no original, significa uma... Não significa nada, é uma agulha. Jesus estava exagerando pra caramba. Ele disse assim:
Quando você for tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu... Imagina um pedaço, uma trave, imagina uma trave, ok? Imagina um pedaço de pau grandão no olho. Jesus provavelmente tinha alguma tendência meio carioca, que fica exagerando muito. Entendeu? E é óbvio, se você já viu o humor judaico, realmente Jesus, 100% era isso aí mesmo. Então o que acontece é que Jesus era ser humano como a gente. Ok? Ele era ser humano igual a gente. E ao mesmo tempo, ele era Deus. Porque somente Deus podia andar sobre as águas. Somente Deus poderia expulsar os demônios como ele expulsou. Somente Deus poderia curar como ele curou. Somente Deus poderia perdoar pecados como ele perdoou. Então, aquele que foi gerado no ventre de Maria, foi gerado por Deus, mas era de Maria ao mesmo tempo. O que acontece é que John MacArthur fala que a água da divindade apagou o fogo do pecado na humanidade em Maria no momento da concepção de Jesus, ou seja, o poder do Espírito Santo era tão forte que impediu que os aspectos pecaminosos de Maria fossem transferidos para Jesus. Então ele era um ser humano, plenamente ser humano, mas plenamente sem pecado. Uau! Ele é o que Adão era no início e muito mais. Então, continuando o texto. José, seu marido, era um homem justo. Não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se secretamente. A história é linda, mas se coloca no lugar do José. Tá? Pensa no José. Eles estavam comprometidos para casar. O que isso significa? Naquele tempo, na Bíblia não existe namoro, e nem nessa igreja, ok? Mas naquele tempo, o que acontecia é que as pessoas, quando decidiam casar, elas estabeleciam um noivado, só que não era um noivado como era na nossa sociedade hoje, não. Para começar, o sujeito para noivar, que significa fez um compromisso para casar, tinha que ser homem de verdade. Por quê? Porque tinha que ter muito dinheiro. Porque você tinha que pagar o dote para o pai. Então, decidiu casar? Ok. Então, você vai e dá uma grana legal. Assim, dependendo da menina. Tem algumas meninas que talvez uma galinha manca, o pai já está aceitando que não aguento mais essa menina aqui em casa. Pode levar. Eu estou pagando para ela ir embora. Talvez tinha. Né? Não sei como é que é. Tem gente tem pai que fica incomodado. Nossa, eu tenho que fazer a festa de casamento da minha filha. Imagina naquele tempo que era 7 dias de festa. Ô, meu irmão, tinha que ter o dote mesmo, né? Não é bem. Mas para que era esse dote? Esse dote era uma garantia caso o homem morresse e ela tivesse que voltar para casa e o pai tivesse que cuidar dela. Quando o pai morresse, o dote passava para ela de volta. Só que José provavelmente tinha entre 18 a 20 anos. E ele já tinha essa grana, ok? Para pagar para o pai de Maria. Então, ele não era um cara com 30 anos procurando emprego, querendo fazer curso para saber a vocação. Porque quando você é homem, você não fica falando, qual é a minha vocação? É cala a boca e trabalha. É assim que o homem faz, ok? E no processo ele descobre o que fazer. Então, ele começou um processo de noivado com Maria. Só que esse processo não era como era na nossa sociedade. Esse processo era basicamente assim, eles já estavam casados. Só que agora eles tinham um período probatório de 1 ano para ver se eles eram fiéis mesmo ou não. Se eles iriam realmente ser fiéis um ao outro ou não. Ou se eles iriam dar prova de caráter ruim. O que acontece é que, se não desse certo o casamento, o que tinha que acontecer era divórcio. Um processo de divórcio mesmo, legal, tinha que acontecer. Só que tem alguns problemas envolvidos aí. Se o homem divorciar, significa que ele não foi homem suficiente para manter a promessa. Dificilmente ele vai casar de novo. Se for por causa da infidelidade da menina, sabe o que teria que acontecer? Quem sabe o que teria que acontecer? Ela teria que ser apedrejada. Então, José, um jovem entre 18 a 20 anos, está diante de uma situação. Ele ama Maria,
ele acha ela linda, ele teve pouco contato com ela, porque eles não tinham muito convívio social. E ele fica sabendo que ela está grávida. Ela não... A Bíblia ensina que se houvesse estupro, a mulher teria que anunciar isso, gritar que era estupro. Então, seria tudo bem nesse caso, na relação de José com Maria. Ela não traiu ele, foi um crime que aconteceu, mas não foi isso. Não foi isso. Então, ele só tinha... Se ele ficasse com ela, todos iriam pensar mal dele. Porque iam dizer o quê? Você não se guardou em pureza nesse período de 1 ano. E se ele não ficasse com ela, ficava provado que ela foi adúltera. E por isso o texto diz que ele decidiu separar-se secretamente. Ou seja, ele não queria expor Maria à desgraça pública. Ele não queria expor Maria a uma situação terrível de ser apedrejada e de sofrer. Imagina que ele trabalhou anos para um casamento e ele era homem o suficiente para não receber o dinheiro, deixar o dote com o pai, amar a moça que ele amou, mesmo ela tendo traído, ele não iria expor a desgraça pública. Esse é o tipo de homem que Deus escolheu para criar seu filho. É o tipo de homem que Mateus decidiu escrever no seu evangelho para mostrar para os homens da sua comunidade que tipo de homens eles deveriam de ser. Com 18, 20 anos, era homem pra caramba, a ponto de sofrer na própria pele por causa da moça que ele decidiu casar, em vez de jogar sobre ela o peso. Então, o que acontece? No versículo 20, é que tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tem algo muito profundo aqui. Se você não está acostumado com a leitura da Bíblia, eu quero te informar algo muito importante. Lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, existe um personagem chamado José do Egito. E uma das principais características na vida de José do Egito é que ele era um homem que tinha sonhos proféticos, que Deus falava com ele por meio de sonhos proféticos. E agora você tem um outro José que tem o mesmo tipo de experiência. Deus é soberano. Não é para menos que ele escolheu José, porque de alguma forma estava ecoando aquela realidade que está lá em Gênesis, porque José é aquele que guardou, que cuidou de Israel naquele período de provação, de dificuldade. Então, José era um homem de Deus a tal ponto que anjos podiam visitar ele. E quando fala anjo aqui, não fica imaginando um monte de asa e tudo mais, ok? Anjo não tem asa. Quem tem asa é querubim, serafim. Anjo é uma outra categoria. A maioria dos anjos, quando aparecerem para você, vão ser tão igual a um ser humano que você não vai saber que é um anjo. E por isso que a Bíblia diz que alguns hospedaram anjos sem saber. Okay? Algumas vezes os anjos nos visitam e é uma pessoa normal. Te fala alguma coisa no ônibus, te ajuda a trocar um pneu no meio da noite na estrada. Acontece. Ah, que sorte que eu tive. Sorte. Tem que ter muita fé para crer na sorte, irmão. Nossa. O anjo apareceu para ele e disse: José, filho de Davi. Preste atenção nisso, porque lá no versículo 1, Mateus 1:1, diz que Jesus é filho de Davi. Só que aqui está dizendo que José é filho de Davi. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus não era filho de José, era só filho de Maria, mas foi adotado por José, e por ter sido adotado por José, ele recebeu os direitos legais da família de José. Irmãos, Jesus era filho adotivo. Deus decidiu que seu filho iria entrar no mundo
pelo processo de adoção. Enquanto isso, nessa cidade, nas cidades vizinhas, está cheio de crianças nas casas-abrigo, esperando que essa história se repita. Eu já tenho 3, 4, 5 filhos, continua. Quer ganhar mais dinheiro? Tenha mais filho, que Deus vai sustentar. Lembra da sua avó? Sua avó tinha tanto filho, e tinha metade do dinheiro que você tem, e eles viviam igual. Existe uma graça quando você decide obedecer a Deus, seja crente, seja não crente. Se você deseja obedecer a Deus tendo filho, Deus dá graça para criar e para sustentar. Já parou para pensar nisso? A família da redenção era uma família adotiva. Jesus era filho do coração de José. Quem somos nós para não fazer o mesmo com as crianças ao nosso redor? Se o próprio Jesus viveu isso, eu quero, Senhor, fazer isso também. Eu quero viver isso também, Senhor. Então ele fala: não temas receber Maria, tua mulher. Então ela estava grávida, e pelas contas, provavelmente já estava com 4 meses, porque ela ficou um tempo com Isabel. Então já estava aparecendo na barriga, estava com 4 meses, e então ele recebeu ela. Teve o casamento, ok? E eles foram morar juntos. Só que, bom, já eu te conto. Mas no versículo 21 diz assim: ela dará à luz um filho. Perceba que ela dará à luz um filho. Ele não está dizendo que Jesus é filho dele. Ele está colocando Jesus só como filho dela. O que é muito interessante para quem gosta de ler o livro de Gênesis, porque em Gênesis diz que a semente que vai esmagar a cabeça da serpente é a semente da mulher. Mas mulher não tem semente. Só que aqui tem. Não é a semente de José, é a semente de Maria. É o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Ela dará à luz um filho, a quem lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Semana passada eu falei um pouco sobre o nome Jesus, explicando que ele significa Yeshua, que é a mesma coisa que Joshua, Josué. E um Josué da Bíblia que nós falamos semana passada é aquele Josué que funcionou como um líder guerreiro que entrou na terra e conquistou a terra. Mas existe um outro Josué na Bíblia, um sumo sacerdote. E existe uma profecia dizendo que o sumo sacerdote Josué vai reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. É Jesus, o conquistador da terra e o construtor do templo de Deus. Então, ele fala sobre Jesus. O nome Jesus significa Yahweh é salvação, Jeová é salvação, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. O conceito de pecado é um conceito que não é muito comum hoje em dia para nós, né? A gente pensa em pecado muito como sendo uma coisa que me incomoda, uma coisa que me deixa mal, uma coisa que me prejudica, mas pecado é muito além disso. Basicamente, pecado é como se a lei de Deus, sabe, tira o alvo. Imagina que a lei de Deus é o alvo. E aí tem gente que pensa assim: nossa, pecado é errar o alvo, né? É que eu tentei mirar e não errei. Não. É basicamente assim: está lá o alvo, você é tão rebelde que você virou para o outro lado para atirar para o outro lado. Isso é pecado. É a rebeldia do nosso coração que quer desobedecer aquilo que Deus disse para a gente como viver e quer ir na direção contrária. Sabe essa rebeldia que existe no coração? Essa vontade louca de não fazer a vontade de Deus? Jesus veio para arrancar isso de dentro dos seres humanos. Jesus veio para libertar a gente não só da consequência dos pecados, que é a condenação, mas do próprio pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não só perdoa, ele tira, ele arranca, ele liberta, ele leva sobre ele mesmo na cruz. E o pecado, sabe o que ele causa? Morte. Não apenas morte física, mas morte
espiritual. Nós morremos por dentro quando as pessoas não nos amam. Nós morremos por dentro quando nossos filhos não nos amam. Nós morremos por dentro quando nossa esposa, nosso marido não nos ama. Nós morremos por dentro quando as pessoas não nos amam, e o nome dessa morte nós chamamos de alienação. Nossa alma é separada das relações e a gente se sente alienado. Sabe quando você fala com alguém e gasta horas falando e você sente que essa pessoa não te entende? É porque tem uma separação subjetiva nos dois. Não é só que um é burro e o outro não sabe falar. Às vezes é, tudo bem, às vezes é. Mas, às vezes a gente não consegue abrir o nosso coração. Você já teve a sensação de que você está no meio de um monte de gente e ninguém te conhece? É porque o pecado quer nos isolar das pessoas. Jesus veio libertar pessoas disso. O motivo pelo qual o nome dele é Jesus é para arrancar isso da sua vida. Tudo isso que te separa de ser amado por Deus, tudo isso que te separa de ser uma pessoa que ama os outros, Ele veio arrancar isso de você. Ele veio perdoar os pecados do seu povo. Você é povo de Deus, amém? Mas no contexto aqui é Israel, ok? Mas também inclui você. Engraçado que eles já eram um povo e depois foram perdoados os pecados. Deus já escolheu você mesmo antes de você ter sido perdoado. Versículo 22. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu só por causa de uma coisa: para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isso é Isaías 7,14. Tudo isso aconteceu. Ou seja, o maior milagre da história da humanidade aconteceu só para cumprir uma profecia. Não parece meio capricho demais? Pode parecer, se você não tiver noção de quem está falando. Sim, foi Isaías que disse, mas o que está escrito aqui é que o Senhor havia dito pelo profeta. Nós estamos lendo Mateus, mas o que nós estamos querendo ler é o que o Senhor está dizendo por meio de Mateus. Ou seja, eles encaravam claramente, Mateus encarava claramente o que Isaías havia dito como sendo algo que o próprio Deus estava dizendo. Sabe o que Mateus está dizendo para os seus ouvintes imediatos ali? Deus é fiel e sua palavra é infalível. Essa palavra que disse que uma virgem iria dar à luz muitos anos antes e se cumpriu, também diz que um dia Ele vai enxugar todas as lágrimas dos teus olhos. Se Ele conseguiu fazer esse negócio tão difícil, né? Uma virgem conceber, você acha que Ele não vai conseguir mudar a sua vida? Ele só pediu uma coisa para você: submeta ao meu reino. Seja submisso ao meu reino, esteja em conexão com o meu reino, seja um súdito do meu reino. Eu te prometo, você vai estar na minha zona de proteção, onde eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. A virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. É interessante que primeiro ele falou que ele vai se chamar Jesus, depois Emanuel. Jesus fala da missão dele. Emanuel fala da identidade dele. Ele tem uma missão de salvar, mas a identidade dele é que ele é Deus conosco. E esse, na verdade, é o alvo da Bíblia inteira. Deus quer estar com você. Deus conosco. Isso significa que Deus, Ele é transcendente, Ele é alto, Ele é o Criador, mas ao mesmo tempo Ele habita com o contrito, com o quebrantado, com o humilde de espírito.
Sabe? Deus habita com a criança molestada pelo parente, que tenta falar para os pais, e os pais não acreditam. E ela fala: Jesus, você sabe. Deus habita com o presidiário, preso justa e injustamente, que se arrepende dos seus crimes e fala: Jesus, me perdoa, eu errei. Deus habita com todo mundo que se sente lá embaixo e fala: olha, eu não consigo, eu realmente não sou bom o suficiente para ser como esse pessoal aí, eu não dei certo na vida, mas se o Senhor pode habitar comigo, Senhor, eu só preciso da sua presença. Aí Deus vem na hora. Ele é Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei se você percebeu, mas se você ler a história de José e de Maria, os dois eram pobres, os dois eram muito novos, os dois estavam numa situação muito difícil, e Deus decidiu ir morar na casa deles. Que situação! Não foi num palácio, foi numa família humilde, mas justa, uma família simples, mas que buscava a santidade. E olha só que interessante, versículo 24 diz: despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Ele não esperou outro sonho, vamos esperar uma confirmação aqui, para ver se é de Deus esse sonho. Falou, está falado. Missão dada, quem sabe a outra parte? É missão cumprida. Falou, eu estou obedecendo. Você percebe o que significa o que Mateus está dizendo, que José era justo? Ele obedecia na hora. Ele não ficava se questionando: será que a vontade de Deus? Um anjo apareceu. Está cheio de gente aí ouvindo a voz de Deus nesse livro, mas não quer acreditar que é Deus falando. Tem gente ouvindo a voz de Deus nessa pregação hoje e se questiona. Não faz isso. Faz que nem José. Quando você levantar daqui para ir para casa, vá para um lugar de obediência a Deus, para um lugar de submissão ao reino de Deus. Então, olha o último versículo, é impressionante. Então diz que José despertou do sono e fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz a um filho e deu o nome Jesus. Eles foram morar juntos, eles estavam casados, eles não eram ricos, eles eram pobres, por isso eles tinham que dormir na mesma cama. E ele tinha o direito de ter relações sexuais com ela. E ele não teve. O que me mostra que para Deus virgindade é um negócio importante. O que me diz que para Deus castidade sexual é um negócio importante. E que ele decidiu dar uma lição a todos os homens, dizendo: ei, José, pai de Jesus, casado, com 18 anos, não é já vários anos casado, que não dá mais no couro, não é isso aí não, irmão, estava na flor da idade, e ele refreou os seus desejos sexuais, e Maria também. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: faz o mesmo, porque é isso que homem de verdade faz, porque é isso que mulher de verdade faz, porque é isso que um homem, uma mulher do reino faz. Refreia seus impulsos sexuais em prol de viver uma vida para a glória de Deus. Ah, mas é o que eu sinto, não importa. Ah, mas eu sinto que eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo, não importa. Refreia. Não, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Isso é o que você sente, não é o que você é. Mateus não colocou
esse verso, por acaso. Mateus não estava gastando tinta. Ele podia passar. Você não acha que ele podia passar o fato de dizer que José e Maria não coabitaram naquele... Ele podia passar, está gastando tinta. Vamos à parte da cruz, da salvação. Não, eu quero contar. Porque lá no último versículo, Jesus diz assim: façam discípulo de todas as nações. Então ele pensou, Mateus pensou, como que eu posso fazer discípulos na biografia inicial dos pais de Jesus? Vou contar a vida de castidade deles, porque eu quero que seja exemplo para todos os jovens da minha comunidade. É isso que ele está dizendo. Já parou para pensar que se Maria não fosse virgem, ok? Jesus poderia nascer através dela sem problema nenhum. Porque o que fez dele santo não era a virgindade dela, era o poder do Espírito Santo gerando ele nela. Mas Deus escolheu uma moça virgem, porque Ele quis mandar um recado. Virgindade é um negócio sério para mim. Virgindade é um negócio... mas eu não sou mais virgem. Eu tive muitos problemas. Eu sei, tudo bem, irmão. Mas o fato de você ter tido problemas no passado não é autorização para baixar os padrões de Deus. É apenas um meio para você se alegrar pelo fato que Deus te perdoa os teus pecados. Mas não, os padrões de Deus não abaixaram, não mudaram. É ainda santidade ao Senhor. Já parou a pensar? O fato de Jesus ter nascido não de um pai, não de uma relação sexual, significa que a salvação, Jesus, a salvação, não vai acontecer com uma ajudinha nossa. Que a transformação da sua vida não vai acontecer por uma ajudinha sua. Assim como José não ajudou na concepção de Jesus, você não pode dar uma ajudinha na transformação da sua vida. Você não pode dar uma ajudinha na mudança do seu coração. O que você precisa então? O que Maria experimentou? Algo foi gerado nela pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus gera em nós um novo coração. O Espírito de Deus gera em nós novas afeições, inclinações, desejos, apetites por aquilo que é belo e santo. É o Espírito Santo que coloca no nosso coração que virgindade e santidade é belo e não careta. É o Espírito Santo que gera no coração de um homem o desejo de ser alguém que trabalha, paga as contas e aguenta as consequências de, depois de um dia inteiro trabalhando, cansado, pastorear o coração da mulher. E quando a mulher e os filhos vão dormir, ele vai orar, porque ele não é uma menininha. Ele vai orar, e ele vai ouvir de Deus. E amanhã, ele vai acordar antes de todo mundo, e ele vai fazer o que tiver que fazer, porque ele é homem, ele não é uma menininha. E bem da verdade, tem muita menininha nessa comunidade que vai muito além do que muito homem nessa comunidade, de se esforçar, acordar mais cedo e produzir. Quem sabe hoje a gente não poderia, como Maria, deixar o Espírito Santo vir sobre nós para mudar a nossa história, para mudar a nossa maneira de viver, para mudar o nosso comportamento, nosso coração.